Olá, leitores! Bom, então hoje vamos falar um pouquinho sobre J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, escrito por Michael White e publicado no Brasil pela Dark Side Books, depois da vinheta. O que falar sobre J.R.R. Tolkien? O cara, sem dúvida nenhuma, foi um gênio. Ele criou um universo gigante que é gigante. Enfim, eu sempre tive uma relação meio love and hate com o Tolkien, porque eu gosto do universo criado por ele, eu adoro a Terra-média, eu gosto muito dos filmes do Senhor dos Anéis, mas infelizmente os livros do Senhor dos Anéis não são os meus preferidos. Eu acho os livros chatos, descritivos demais. Eu lembro que eu levei um ano para ler os 3 livros, porque me custou, foi difícil. E, sei lá, pra mim, Senhor dos Anéis eram os filmes bons e os livros deixa pra lá. Recentemente, com o lançamento do Hobbit, eu vi os 2 filmes e fiquei ansioso pra saber o final da história. Comprei o livro, o Hobbit, comprei a edição em inglês e português e li as duas e me apaixonei. O Hobbit é muito mais simples, muito mais gostoso de ler do que o Senhor dos Anéis. Mas o Tolkien sempre foi uma incógnita na minha cabeça. Eu sempre pensei muito nele, eu sempre pensei muito sobre quem era esse cara que criou esse universo fantástico do Senhor dos Anéis. E também, além do mais da história dele, tipo, de toda uma simbologia, quer dizer, ele diz que não é proposital, mas toda a obra dele tem um teor cristão, isso com certeza. Isso, se você for analisar, ele diz que não era a intenção dele, mas tem. Tipo, não é igual o C.S. Lewis, que fez sei lá, Crônicas de Narnia, mas tem muitas coisas cristãs nos livros do Tolkien. Então, eu vi que a Dark Side tinha lançado J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, do Michael White, essa biografia, que pelo que eu pesquisei é referência em biografias do Tolkien, e eu resolvi comprar e ler. Bom, primeiro vamos falar da edição. Edição Dark Side Books, como a gente já sabe, Dark Side Books é fenomenal com os livros dela, capa dura, emborrachada. Aqui dentro nós temos verde, preto, símbolo do Tolkien, o autógrafo do Tolkien, né? E o texto em si. Ok? A diagramação do livro é muito bem feita. As páginas são papel pólen, eu acho que não é pólen soft, porque ele não é macio, ele é áspero, são grossas. E a letra dele é boa, o espaçamento é bom. As páginas, como eu disse antes, são pólen, amareladas. E é assim, o livro ele é dividido, os capítulos, não em ordem cronológica, mas sim em ordem de temas. Por exemplo, num capítulo ele fala sobre 2 mulheres, que no caso é a mãe e a Edith, que é a esposa. No outro ele fala sobre a infância e tudo mais. No início, antes de cada capítulo, nós temos uma árvore, aqui se eu não me engano é a árvore de Rohan, e temos o título do capítulo. Atrás nós temos o símbolo do Tolkien, uma citação do J.R.R. Martin, Tolkien é meu mestre, e tudo mais. Mas então, digamos, o que eu achei do livro? Eu achei fraco. Quer dizer, o livro é perfeito, o livro em si é perfeito, mas eu achei a biografia muito curta, eu achei muito superficial às vezes. Pra mim, eu imaginava o Tolkien com uma aura assim, e revelou que não era. Ele era um cara normal, casado, e ele teve uma infância difícil, cresceu, ele viveu protegido pela Igreja Católica, ele tinha
amigos padres que ajudavam muito ele e tudo mais, a família dele. Interessante porque fala sobre a mãe e o pai dele aqui, sobre a conversão da mãe dele ao cristianismo, ao catolicismo, sobre a própria fé do Tolkien, que era meio que um fanatismo, sabe? E fala sobre as dificuldades que ele teve quando se casou com a Edith Tolkien, que na verdade ela teve um pouco de dificuldades de se converter ao catolicismo e tudo mais. E sobre a vida dele, acadêmica e tudo mais e tal, mas eu achei que foi uma coisa muito superficial e eu achei que não teve, a vida dele não teve muitos lances e relances e tudo mais, como eu esperava que tivesse. Sei lá, eu esperava uma coisa meio épica, assim como os livros, e o que revelou que não foi. Mas o livro, ele retrata bem o desenvolvimento, como foi o escrever, como foi as revisões do Hobbit, do Silmarillion, dos Contos Inaccessíveis e do próprio Senhor dos Anéis. Isso que é muito interessante. Esse processo criativo das obras dele são bem narradas no livro, se bem que a vida dele não é bem narrada, mas o processo criativo das obras é. E, assim, perfeito o livro. Tirando o livro em si, tirando isso que eu achei meio superficial, é um livro bom, é uma leitura gostosa. O livro tem 200 e poucas páginas, 240 quase. Eu li o livro em 2 dias. E Tolkien como eu disse pra vocês, eu tenho uma relação de amor e ódio com o cara. Então, ele é bom, mas não é bom, sei lá. Mas eu indico muito esse livro aqui. Eu li 2 biografias da Dark Side, eu acho que são as 2 biografias que ela tem lançada, que é o do Stephen King e o do Tolkien. Não me arrependo de ter lido esses livros, porque são, além das edições serem lindas, os livros são de qualidade, a escrita é de qualidade, afinal Dark Side só traz coisas boas. E é isso, gente, era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje, sobre esse livro fenomenal do Tolkien. Eu não falei muita coisa porque eu acho interessante quando eu leio sinopses, resenhas de biografia, deixar pra pessoa mesmo descobrir a história por trás dessa biografia, descobrir a biografia. Eu não gosto de contar a biografia pra pessoa. Eu indico o livro e faço geralmente com que a pessoa leia o livro, não emprestando mesmo, claro que ela cobra sempre. Mas é isso que eu tenho pra falar hoje pra vocês, gente. Parabéns de novo pra Dark Side, que fenomenal os livros, né? E vejo vocês numa próxima. Eu acho que agora vai demorar um pouquinho, porque, né? Final de semestre, correria e tudo mais. Mas eu espero ver vocês numa próxima por aqui. Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de curtir se vocês gostaram, compartilhar, ou dar o seu joinha, ou se inscrever no canal. Vejo vocês numa próxima. Falou!